Sabe aquela sensação de que as coisas estão sumindo sem explicação? Que algo que era comum há poucos anos simplesmente desapareceu? Pois é, tem um detalhe no nosso dia a dia que quase ninguém percebeu, mas quando você notar, não vai mais conseguir ignorar. E a resposta por trás disso é muito maior do que parece. Você lembra da época em que dava para comprar um carro zero por menos de R$ 30 mil? Ou pegar uma moto simples por um preço acessível, confiável, pronto para rodar? Isso parecia algo normal, mas já não é mais. Hoje, até os veículos mais básicos custam caro. E aqueles modelos populares, que antes dominavam as ruas, estão simplesmente sumindo. Aos poucos, sem alarde, eles estão sendo apagados do mercado. E o mais assustador, quase ninguém está falando sobre isso. Não é manchete de jornal, nem pauta de programa de TV. É uma mudança silenciosa, mas profunda. Neste vídeo, você vai entender por que os carros e motos baratos... Quando falamos do fim dos carros e motos baratos, um dos principais responsáveis está fora do Brasil, e ele se chama dólar. Mesmo que o veículo seja produzido aqui, muitas peças essenciais vêm de fora: eletrônicos, sensores, módulos, chicotes e até materiais de acabamento. Nos últimos anos, o dólar se manteve alto, oscilando entre R$ 4 e R$ 86. Isso gerou um efeito cascata. As peças ficaram mais caras, os custos de produção aumentaram e manter um carro barato virou um desafio financeiro para as montadoras. Para equilibrar as contas, as marcas têm duas opções: ou encarecem os veículos, ou cortam os modelos de entrada. E, infelizmente, a segunda opção tem sido a mais comum. Vários modelos acessíveis foram tirados de linha, porque, economicamente, deixaram de fazer sentido. Ou seja, mesmo quem ainda busca um carro ou moto simples hoje, já se depara com preços que não condizem com a ideia de popular. Tudo isso tem o dólar como uma peça central dessa engrenagem invisível. Outro fator que acelerou essa mudança é a chegada de leis ambientais mais rígidas no Brasil, semelhantes às da Europa. Essas normas exigem que os carros emitam menos gases poluentes e sejam mais eficientes em consumo, o que, em teoria, é ótimo para o planeta. Mas, na prática, isso significa mais sensores, mais peças, mais eletrônica e mais custo. Os motores antigos, como os 1.0 aspirados tradicionais, não atendem mais às exigências. Para continuar existindo, eles precisariam ser modernizados, e isso custa caro. A lógica é simples: adaptar um carro barato para cumprir essas exigências ambientais acaba tornando ele caro. E se é para vender algo caro, as montadoras preferem focar em modelos maiores e mais sofisticados, onde a margem de lucro é muito melhor. Isso explica por que vários modelos tradicionais desapareceram do mercado. Não é que o consumidor parou de comprar, é que ficou caro demais fabricá-los. Se você ainda não se convenceu, olha só os nomes que foram embora: Fiat Uno, Ford Ka, Gol, Palio, Celta, 207, entre outros carros que marcaram gerações, com manutenção barata e uso simples. Agora são apenas lembrança. Esses modelos eram produzidos em larga escala e vendidos a preços acessíveis. Eles representavam liberdade para milhões de brasileiros, mas agora, com os custos operacionais subindo e a demanda migrando para modelos mais caros, eles foram sendo deixados de lado. E com as motos acontece o mesmo. Modelos como o CG 125 e Pop 110i, que sempre foram a porta de entrada sobre duas rodas, estão cada vez mais caros. Enquanto isso, o mercado oferece scooters elétricas e modelos automáticos, tecnológicos, sim, mas inacessíveis para boa parte da população. O mais preocupante é que essa transição não é temporária. As marcas já reposicionaram suas estratégias, e isso significa que o veículo barato, acessível, popular, não vai mais voltar. As montadoras descobriram que é mais lucrativo vender menos, mas com preços mais altos. E o público, muitas vezes sem opção, acaba entrando nessa lógica. Resultado, o mercado ficou cheio de SUVs, crossovers e carros acima dos R$ 100 mil. Hoje, até o carro de entrada já parte dos R$ 75 mil. E na prática, isso elimina boa parte dos brasileiros da possibilidade de compra. A moto, que antes era alternativa, também ficou mais cara. E as opções elétricas ainda não têm escala suficiente para baixar os preços. Com menos acesso à compra de veículos novos, a frota brasileira envelhece. As pessoas continuam rodando com carros de 15, 20 anos, porque simplesmente não conseguem renovar. E, enquanto isso, o marketing das marcas foca no público premium. Os carros do futuro não são populares, eles são tecnológicos, sim, mais elitizados.
e a classe média fica presa num limbo. O fim dos veículos populares não é só uma tendência de mercado, é uma mudança que afeta diretamente a estrutura social do Brasil. O carro sempre foi símbolo de independência, de progresso. Para muitos, era o primeiro grande patrimônio da vida adulta. Hoje, essa possibilidade está cada vez mais distante. Financiar um carro barato já não é viável, porque ele não existe mais. A entrada agora é alta, os juros são abusivos e até uma moto zero está fora da realidade de muita gente. Com isso, o transporte público volta a ficar lotado. Aplicativos de transporte viram a única opção, mas até para trabalhar com carro por app, agora é preciso um investimento inicial maior. E quem não consegue, fica preso. A mobilidade, que era direito, começa a virar privilégio. E tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, sem alarde, sem protestos, sem reação. A pergunta que fica é: será que a gente ainda vai ver um novo carro popular nas ruas? Ou os tempos mudaram de vez e só quem tem muito dinheiro vai continuar dirigindo? Comenta aqui embaixo. Se acha que os veículos populares ainda têm salvação? Conhece alguém que teve que desistir de comprar um carro ou uma moto por causa dos preços? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Turbo Play e ativa as notificações. Aqui, a gente fala a verdade sobre o futuro do automóvel no Brasil, com informação clara, crítica e sem enrolação.